refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua audiência, você que nos assiste, digo, através da TV do Canal 14 e repetidores em todo o estado de Pernambuco, também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite já este momento introdutório do nosso programa e compartilhe os nossos links com os seus amigos, familiares. O nosso desejo é que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Eu quero convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, no capítulo 4, no versículo 23. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E no programa de hoje contamos já com a presença do evangelista Eliel Júnior e o diácono Lucas Varela. Pai do Senhor, evangelista Eliel. Pai do Senhor, pastor Jefferson, aleluia. Pai do Senhor, diácono Lucas Varela. Uma alegria, pastor, estarmos uma vez mais, com o favor de Deus, aqui no programa Intercessão. Quero louvar a Deus pela vida do nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos concede, né, esta oportunidade, nos escala para estar aqui junto ao Senhor, auxiliando em tudo que for proposto para o programa e dizer da alegria de poder estar com os nossos irmãos, uma grande audiência, não é isso, aqui da Rede Brasil, para juntos aprendermos um pouco mais com todo o propósito que será tratado, definido para a pauta, né, nesse dia que será abordado aqui sobre a harpa cristã. Evangelista Eliel, para quem não conhece, meus queridos irmãos, é o apresentador do programa Em Família, né? Eu sei que você o conhece, e todo domingo ele está na sua casa aí, participando aí na hora do almoço, né? E que bênção, né? E hoje ele está dando a honra de estarmos aqui mais uma vez para juntos tratarmos desse assunto tão importante. Uma bênção. E também, hoje conosco aqui também o diácono Lucas Varela, né? Que congrega ali no Tempo Central, coopera ali com o pastor no Tempo Central. É um dos nossos músicos também, que está sempre dando a sua parcela de contribuição nos cultos do domingo à noite e outros cultos também que acontecem ali no Tempo Central. E é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Sim, senhor pastor, o prazer é nosso. Desde já gostaríamos de agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, né? Sem Ele nós não estaríamos aqui. Também gostaríamos de agradecer a vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton, não é, que tem a confiança, que tem nos dado confiança para estarmos aqui neste dia, adorando a Deus nesse programa. Que bênção, né? Eu sei que os irmãos em casa ficaram com um gostinho de quero mais, né? Hoje nós estaremos falando sobre o tema Aprendendo a Orar com a Harpa Cristã. E nós tivemos aí o privilégio de estarmos aqui com o evangelista Eliel, o presbítero Josafá. Sim, e tratamos de um assunto sobre a harpa cristã. Ela é um instrumento de louvor a Deus, claro, mas através da harpa cristã nós cantamos as nossas doutrinas, cantamos as doutrinas bíblicas que nós cremos e professamos e também pregamos, não é? E nós vimos no programa anterior que isso foi uma direção que Deus deu aos nossos pastores, obreiros, no início da obra pentecostal, pois muitos dos nossos irmãos, no começo da
da história da nossa igreja, não tinha assim, não tiveram o privilégio alguns de estudarem, de ler, de leitura, e através da harpa cristã, a mensagem da Bíblia Sagrada, a doutrina bíblica, ela em forma de poesia e melodia, facilitou para a compreensão da fixação da doutrina bíblica na vida dos nossos irmãos, né? E nós cantamos a doutrina da salvação, da morte de Cristo, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, da justificação e muitas outras, né? E nós tivemos aqui comentando sobre a harpa cristã como instrumento de adoração, nos leva a orar através da adoração, porque a oração ela traz muitas particularidades, né? Adoração, clamor, súplica, intercessão, petição, tudo faz parte da oração. E uma das particularidades da oração que é a adoração. Mas a gente ficou faltando concluir este assunto que começamos sobre a adoração. Os irmãos se lembram em casa e aqueles que não se lembram terão a oportunidade de visitar aí o YouTube e pesquisar aí, aprendendo a orar com a harpa cristã, parte 1, né? E vocês vão ver aí que nós falamos no começo sobre o que é a adoração. E não deu para concluir, claro, porque o assunto é muito extenso, mas hoje nós vamos dar prosseguimento a este assunto, né? Evangelista Eliel, nós falamos no passado sobre o que é adoração e demos uma rápida introduçãozinha, quem pode adorar, só que a gente não concluiu este assunto, né? Mas antes de nós estarmos entrando neste assunto, nós queremos convidar os irmãos que estão conosco em casa para juntos falarmos com Deus em oração sobre esse assunto tão importante. Eu gostaria de pedir já ao diácono Lucas para nos conduzir a Deus em oração, pedindo a bênção de Deus sobre este programa, que é um culto no lar. Muitas pessoas têm sido edificados, fortalecidos e certamente hoje Deus também trará uma palavra para os nossos corações. Amém. Conforme nos é orientado, oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, estamos aqui em Tua presença, Senhor, e Te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de entrar, Senhor, no Santo dos Santos, Senhor. Senhor, nessa feita queremos Te apresentar, Pai, esse programa, Pai. Senhor, que possamos estar aqui, Senhor, aprendendo, Pai, como Te adorar, Senhor, de forma agradável, Senhor, a Ti. Que a nossa adoração, Senhor, suba até a Tua presença, Senhor, de forma, Senhor, que Tu se agrade, Senhor. De forma que alegre o Teu coração, Senhor. E que Tu possas, Senhor, em resposta, estar pondo os Teus olhos, Senhor, sobre nós, os Teus ouvidos sobre nós, Senhor, e mais ainda, Senhor, o Teu coração, Senhor, à Tua disposição sobre as nossas vidas, Pai. Nos ajuda a Te adorar, Senhor, de forma eficaz, Senhor. Nos ajuda a Te adorar, Senhor, de forma que Tu se agrades, Senhor. E que os outros possam, Pai, ser contagiados, Senhor, pela adoração verdadeira do Teu povo, Senhor. Nós assim Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos essas bênçãos no nome santo de Jesus. Fica aqui conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E lembrando os irmãos que este é um dos blocos também do nosso programa Intercessão, né? Além de fundamentos da intercessão, testemunho da intercessão, intercedendo pela obra missionária, a história da intercessão, estamos trazendo mais um bloco aqui sobre aprendendo a orar com a harpa cristã. E hoje nós estaremos aí dando continuidade sobre a adoração, porque todo intercessor, evangelista Eliel, ele é um adorador, ele tem que ser um adorador. E aí a gente pergunta assim, né, dentro do nosso contexto, quem pode adorar? Muito bem. Pastor Jefferson, o assunto não se esgota, né, como o senhor falou, né? É uma fonte, né? A Bíblia é uma fonte inesgotável, fala sobre adoração. Tivemos a alegria de estarmos aqui no primeiro momento. E dando continuidade, pastor, quem deve adorar, quem pode adorar, é importantíssimo lembrarmos de que o Espírito Santo de Deus é quem habilita o crente para realizar a entrega, não é? A adoração, não é isso? Esse ato, essa devoção para com o nosso Deus. E quando eu digo isto, é que o Espírito Santo ele habilita com profundidade e temor a Deus, não é? A adoração que agrada ao Senhor não é produto dos esforços do homem natural,
mas verdadeiramente do fruto do Espírito Santo na vida daquele que nasceu de novo. E a gente entende que toda a criação adora ao Senhor. Inclusive, a palavra do Senhor nos mostra em Salmos de número 148 e o verso 3 a seguir: louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem-no o Senhor céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louve ao Senhor, louvem-nos no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, ventos fortes que lhes executam a palavra, e montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo gado, animais que rastejem e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. E nós somos o Israel de Deus, a igreja, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele que habilita. Não é esforço do homem, não é isto meramente o nascedouro naquilo do homem, mas o Espírito Santo faz gerar na vida do ser humano e daquele que vem a Cristo, que rende-se a Cristo para ser um verdadeiro adorador. Ele pode adorar. Quer dizer, toda a criação é convidada a adorar, né? Mas o foco hoje aqui é o intercessor, né? É o intercessor. E a gente percebe que dentro deste convite que o senhor acabou de ler, o salmista está convidando todos a celebrar o Senhor, toda a obra da criação. Também a gente vê que os anjos eles existem para adorar a Deus, para louvar a Deus e para engrandecer o nome do Senhor, não é? Mas em relação ao homem, existe algum requisito aceito para que ele possa verdadeiramente exercer uma verdadeira adoração, Diácono Lucas? Sim, Senhor, pastor. Esse requisito, ele é a verdadeira conversão. E o que é conversão? Conversão é mudar de direção. Não é? Em certo momento, o homem pode se deparar com as costas viradas para Deus. E o que é que Deus pede da gente? Se convertam a mim. Jesus dizendo aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 15, o versículo 8, texto bem conhecido das Sagradas Escrituras, ele diz o tipo de adoração que ele não quer. E que tipo de adoração é essa? Jesus diz: este povo honra-me com os seus lábios. O Senhor não quer uma adoração nossa somente da boca para fora. Não quer uma adoração somente dos lábios. Mas ele continua dizendo no versículo: mas o seu coração está longe de mim. Ele quer a nossa adoração do nosso interior, do nosso coração. Ele quer uma adoração com entendimento. Uma adoração de um homem que está voltado para Ele, que está convertido para Ele, não é? E ele diz que, no versículo 9, que quem adora dessa forma apenas com os lábios, mas o seu coração está longe do Senhor, adora em vão. O versículo 9 diz assim: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então a adoração, o requisito para a adoração é uma verdadeira conversão, é o desejo pelo Senhor, o desejo de pertencê-lo, o desejo de servi-lo. A conversão, o ato de entrega de vida ao Senhor Jesus, ele nos habilita para sermos verdadeiros adoradores. Ô pastor, parece que tem um hino na harpa que trata sobre isso, né? O 116, salvo equívoco? Salvo 16, né? 116? 116. Isso. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus,
mais liberto. Aí tem que ter a mudança, né? Isso. Tem que ter a conversão. E pelo que o senhor falou aqui, mais liberto, dá a entender aqui, né, que Hoje, mais liberto, hoje canta a Deus louvor. O adorador, o intercessor que é um adorador, ele tem esta convicção no coração, né? Então, a própria harpa cristã, ela mostra que é possível, para louvar a Deus, precisa-se ter esta convicção de que foi regenerado e transformado, né? Vale a pena cantar esse hino, né? Vale, pastor. Vamos louvar ao Senhor. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Aí vem a libertação, né? Aí pode adorar, que coisa maravilhosa. E é interessante, né? Porque aquele que realmente foi liberto é quem tem esta liberdade para louvar a Deus, né? Para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor, para ser um verdadeiro adorador, né? Eu achei interessante o senhor falando sobre a adoração, e o senhor falou uma coisa interessante, que a adoração a Deus, ela é algo que faz com que você sacrifique Isso. algo que é precioso. para você. Não é isso? Pedro fala sobre isso, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Texto muito lindo das Sagradas Escrituras. Toda a Sagrada Escritura, ela é inspirada, não é? Pedro, capítulo 2, primeira epístola universal de Pedro, capítulo 2, e o versículo 5, nos diz assim a palavra do Senhor: Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. A palavra sacrifício aqui já fala, né? É algo que nos custa. É algo que é precioso para nós. E Deus se agrada desse sacrifício, né? Que nos custa. E Deus chama esse sacrifício de sacrifício espiritual agradável a Deus, por Jesus Cristo. E é interessante que para que nós pudéssemos adorar, a palavra diz que é por intermédio de Jesus Cristo. Deus deu o seu melhor para que pudéssemos ser feitos adoradores, para que pudéssemos também oferecer o nosso melhor para Ele em adoração. Pastor, o senhor me permite? Pois não. O versículo 9, né? Ainda tem um detalhe acerca daquilo que o senhor falou sobre a conversão, a mudança. Na minha versão, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, genuinamente, verdadeiramente, quem pode adorar, quem pode exaltar o Senhor é aquele que veio das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa adoração, ela não só é somente individual, mas ela também é coletiva. Coletiva. Porque dá a entender que a igreja também, né? Ela adora a Deus, porque Pedro aqui, quando está escrevendo, ele está escrevendo para a igreja, né? Isso. Ele está incluindo o povo, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. O sacerdote dá a entender que ele era aquele homem que era um intercessor, né? Ele levava as causas do povo a Deus. Não é? A harpa cristã, ela traz algum assunto dentro dessa realidade, mostrando a igreja
exercendo um sacerdócio para interceder a favor de alguém que precisa, evangelista Eliel? 170, salvo equívoco, pastor, 176, né? Ao Senhor que nos tem feito sacerdotes verdadeiros, né? O autor, né? O compositor aqui, demos-lhe louvor e glória sem cessar, pois seu sangue é perfeito, regenera por inteiro toda a alma que quer se salvar. O refrão diz: todos tendo a mesma mente, jubilosos e contentes, demos glória, suma honra ao Redentor. Sobre a cruz foi transpassado com seu sangue derramado, resgatou-nos o bom Salvador. Eu acho que os irmãos em casa ficou curiosos para saber como é a melodia desse hino. Melodia, vamos aprender juntos. Ao Senhor que nos tem feito sacerdotes verdadeiros, demos-lhe louvor e glória sem cessar. Pois seu sangue é perfeito, regenera por inteiro toda alma que quer se salvar. Todos tendo a mesma mente, jubilosos e contentes, demos glória, suma honra ao Redentor. Sobre a cruz foi traspassado, com seu sangue derramado, resgatou-nos o bom Salvador. Que bênção, não é? A gente vê que na leitura que o senhor fez de Pedro, aí ele disse que somos gerações eleitas, povo adquirido. E esse adquirido aí foi, ele disse que não foi com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Ou seja, Deus nos resgatou. E parece que Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o capítulo 20, versículo 28, 24, 28, acho que é 20 e 28, né? Quando Paulo ele está se despedindo ali dos irmãos em Éfeso, é capítulo 20, e o versículo 28, ele diz assim, 20 e 28, ele está dando conselho aos presbíteros, porque ele já está partindo, né, para continuar a obra missionária, e ele diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então a igreja, ela foi resgatada pelo sangue de Cristo para exercer o sacerdócio real, para ser um intercessor, para se colocar diante de Deus, né, por este mundo que vive no pecado, na iniquidade, na imoralidade, né? Interessante, né? A nossa harpa cristã, ela traz para nós esta consciência de que somos um sacerdócio, que somos um sacerdote e exercemos um sacerdócio. E a gente vê que a igreja, ela adora a Deus de uma forma extraordinária, mas o que leva a igreja a adorar de fato a Deus? Meu pastor, a igreja adora a Deus reconhecendo que Ele é o único digno de adoração. E aí a gente entra num campo difícil, porque o nosso inimigo, ele deseja roubar essa adoração para si. Ele tentou fazer isso com o próprio Verbo, com o próprio Cristo. Ele tentou fazer isso com o próprio Senhor lá no deserto, quando Jesus sofreu a tentação por parte do próprio inimigo. Mateus capítulo 4, versículo 8, vai nos dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Esse é um desejo do nosso inimigo, ele receber elogios, receber adoração, roubar
a adoração que é de Deus. Note-se que ele mesmo se põe em uma posição de superioridade ao próprio Jesus. Se prostrado me adorasse, diz, tudo isto te darei. Mas nós bem sabemos que ele é enganador, ele é mentiroso, porque nada pertence a ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E Jesus, sabendo disso, Jesus, como era um homem, como era Deus e tinha estreita comunhão com o Espírito de Deus, ele diz a Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, dizendo que a adoração é a adoração exclusiva do Senhor. É muito afoito, né? Ele foi tentar o próprio Cristo a adorá-lo. E a igreja, a gente percebe que a igreja reconhece que somente Deus é digno de adoração, ela se posiciona contra toda a ação maligna através também da oração e da adoração, né? E o que a harpa tinha a nos dizer sobre isso? Verifique, pastor. Eu estava aqui só ouvindo, me permita, viu, o diácono Lucas falar, e ele esteve lá com Cristo, mas em outros momentos também ele quis, né, estar em busca de ser semelhante ao Altíssimo, por exemplo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, assim, você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, me permita, pastor, muito pertinente o que ele falou, em todo tempo, o inimigo da igreja, não é? O inimigo de Cristo, o inimigo do Evangelho, ele procura roubar a adoração. Mas, como o senhor tem bem aplicado, quem adora a igreja adora a Deus, não é? E nesse aspecto, a igreja adora a Deus porque reconhece que Deus é o único digno de adoração. Há um princípio que rege a adoração ao Senhor nosso Deus, a qual Ele merece ser adorado. Só a igreja pode adorar, não é isso? A igreja sendo o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, e ela se opõe ao diabo e venera o verdadeiro Deus. Então, a igreja, pastor, ela adora ao Senhor, e essa expressão é linda na compreensão, quando o Salmo diz assim, o salmista diz assim, no Salmo 89, verso 15, feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, não é? Vinde e adoremos, não é isto? Em muitos momentos o salmista traz na composição o convite para exaltar a Deus, para adorar o Senhor, e isto é um chamamento muito digno, é digno de nota, porque a igreja hoje em si é o único organismo vivo, é a única instituição que tem a liberdade e a primazia de poder adorar ao Senhor nosso Deus. E é interessante isso que o evangelista Eliel falou, esses salmos, ele diz que aquele que atende o chamado para adorar, ele anda na luz do Senhor. E que coisa boa é quando a gente anda na luz do Senhor. E a harpa cristã, ele tem o hino de número 185, que trata justamente sobre isso, sobre o foco na adoração exclusiva a Deus. E afastar o inimigo. E afastar o inimigo das nossas almas. O hino fala que afasta o inimigo, né? Afasta Satanás. O 185 da harpa cristã. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo o poder, vem sobre nós reger, ó
ó Deus sem par. A terceira estrofe, pastor, me permita, ela vai falar justamente o que estávamos comentando. A igreja se opõe a adorar a Satanás e adora unicamente, única e exclusivamente ao Senhor, né? Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Aleluia, o nosso Deus é digno de ser adorado. Tá gostoso, não é? Mas nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instante. Não sai daí. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus. Que maravilha, né? Estamos de volta com o programa Intercessão e estamos comentando sobre aprendendo a orar com a harpa cristã. Eu estou ficando velho, viu? A mente já está farrapando devagarinho, né? Mas estamos tratando sobre esse tema tão importante, não é? Aprendendo a orar com a harpa cristã. No bloco anterior nós vimos sobre quem pode adorar, né? E vimos que somente aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, que foram regenerados pela palavra de Deus, e a igreja na sua coletividade. Tanto individualmente como toda a igreja coletiva pode adorar, porque a igreja exerce um sacerdócio, né, de intercessão. A harpa cristã nos traz essa visão da igreja como um sacerdócio e mostra-nos, e a igreja adora a Deus porque reconhece que Ele é o único Deus verdadeiro e se contrapõe contra Satanás, que deseja ser adorado. Mas, evangelista Eliel, quais os fundamentos da verdadeira adoração que aprendemos também através da harpa cristã e com a palavra de Deus, claro? Certo, sim, senhor. Pastor, verificando ali o capítulo 4, conforme escreveu João, acerca daquele cenário da mulher samaritana, Jesus usou aquela situação da água, né, do tanque, para provocar uma curiosidade naquela mulher, não é isso? Ensinando-a a verdadeira adoração, e sabe-se muito bem que o Espírito Santo é que ele nos instiga, nos levanta, nos promove a este afim. A oração, a adoração, ao louvor, né? E como já se diz, já se presta o próprio tema, a verdadeira adoração ao Senhor. E que bom que ele teve o resultado, né? Houve um resultado feliz na vida daquela mulher, que inclusive ela foi, o contexto vai revelar que ela foi à cidade e promoveu, não é? Promoveu junto aos homens daquela cidade a novidade de vida, convidando, né, que eles pudessem estar com o próprio Cristo, a fim de aprender, ter o resultado que ela tivera também. Eu estou falando aí no capítulo 4 de João, sobre essa realidade. Eu pude observar aqui que Jesus disse assim, Jesus pede de beber a ela, né? Ela estranha, porque ela não conhece. Quem não conhece não consegue adorar, né? A adoração ela só pode vir através do conhecimento, né? Aí ele disse assim, Jesus despertou nela esse desejo, que ele diz assim, dá-me de beber. Ela, mas sendo tu judeu, me pede de beber, se eu sou mulher samaritana. Jesus disse assim, mulher, se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Quer dizer, essa água viva, né, é a salvação, que também é símbolo do Espírito Santo. Exato. Aí ela diz assim, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que não deu de beber do esposo? Aí o Senhor Jesus diz assim, quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí a mulher diz assim, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Dá-me dessa água. Quer dizer, ela pede, ela necessita dessa água. Jesus provoca nela um desejo por essa água. E a gente sabe que
O Espírito Santo é simbolizado, um dos símbolos do Espírito Santo é exatamente a água, né? E é ele que nos impulsiona a adorar a Deus, né? Tanto é que quando o senhor falou uma palavra interessante aí, porque quando ela consegue beber da água, ela pede então, e o Senhor Jesus se revela a ela como... Ela foi contagiada. O Cristo. Então ela não consegue reter, porque ela diz assim, quem beber da água que eu lhe desse, fará nele uma fonte de água e salta para a vida eterna. Então, quem bebe dessa água não consegue reter o conhecimento para si, ele quer compartilhar com outros. Perfeito. Ela foi contagiada e pôde, não é, pastor? Saiu anunciando para todo mundo, vinde ver de um homem que disse, foi convidando todo mundo para adorar, né, a Deus, né? É interessante, né, pastor? Diácono Lucas? Sim, Senhor. E na harpa nós temos um hino que fala sobre isso, sobre o prazer da adoração ao nosso Criador, não é? E também sobre o prazer de ser guiado pelo Espírito Santo na adoração. O hino de número 270 da harpa cristã. 270. Sinto prazer louvando ao nosso Criador e gozo celebrando os feitos do Senhor. Saber que sou lavado no sangue de Jesus, também que sou guiado pela divina luz. Alegre irei avante, unido ao Salvador, cantando triunfante ao nosso Criador. É bom que aqui você participe e aprende também. É verdade. É interessante, né, que o Espírito Santo realmente é ele que nos guia à adoração, né? E a gente vê aí que, o senhor falou uma coisa interessante, né? O Espírito Santo, ele é o fundamento, né, da adoração, porque sem o Espírito Santo, Jesus disse à mulher samaritana, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus... E Paulo disse, né, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E aí, o interessante é que Jesus conclui essa fala dizendo à mulher, o Pai procura, né? Procura quem? Versículo 23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Há uma procura de Deus. E procura porque está difícil de encontrar, né? De encontrar Não é tão fácil, né? Adoradores. Encontrar verdadeiros adoradores. A procura, ela demanda trabalho, esforço, intenção de achar. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E que adoradores são esses? São os que adoram em espírito, primeiramente, e também em verdade, em integridade, em sinceridade. E Jesus termina dizendo no versículo 24, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E assim, a gente observa que o Espírito Santo é ele que nos convida à oração, é ele quem convida a momentos de louvor, é ele quem convida a meditar na palavra, é o Espírito Santo que nos leva a desfrutar da adoração, né? É o Espírito Santo quem trabalha. Ele coloca dentro de nós esse desejo, esse sentimento, né? E o Senhor me fez lembrar aqui o hino da harpa cristã, é o 131, e o salmista, né? o harpista, né? O servo de Deus, o intercessor, vamos assim dizer, que estamos no programa, ele sente esse desejo de estar mais perto de Deus, de adorar a Deus, e a gente sabe que isso é resultado do Espírito Santo, que o Senhor diz que o Espírito Santo é quem nos guia, né? E é ele que nos guia à adoração. O 131, ele traz uma mensagem muito linda. Vamos cantar ele? Vamos cantar, pastor. É interessante porque a harpa ela nos ensina a adorar a Deus, né? Que coisa extraordinária.
em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar. Oh, me traz junto a ti, meu Jesus. Olha o anel. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, ele nos habilita, né, a adorar a Deus, provocando em nós esta sede, né? Mas a gente percebe que essa adoração a Deus também, ela é resultado da gratidão, né? Ou seja, que todo aquele que foi salvo e foi convencido pelo Espírito Santo e foi regenerado pelo sangue de Cristo, pela palavra de Deus, ele sente gratidão em louvar a Deus, né? O intercessor, ele sente essa gratidão, porque eu acho que o louvor, a adoração é a expressão da gratidão, né? Exatamente. O adorador verdadeiro, ele reconhece a gratidão no seu coração, na adoração, porque ele reconhece o estado em que ele se encontrava e o estado em que ele está agora, por meio de Cristo. Pedro, dizendo na sua epístola, no capítulo 2, o versículo 10, disse: vocês não eram povo, mas agora vocês foram feitos povo. E mais interessante ainda, João, no capítulo 1 do livro de Apocalipse, e o versículo 6 e 8, diz que vocês foram feitos reis e sacerdotes. Então, a gratidão é justamente por conta do estado em que nós estávamos e do estado em que estamos hoje em Cristo Jesus. E a harpa cristã também nos traz algum hino sobre essa gratidão que emana do coração do verdadeiro adorador. O hino bem conhecido da igreja, né? O hino 370 da harpa cristã. Mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Pastor, então, misericórdia, bondade de Deus, amor de Deus, tudo nos leva a adorá-lo, né? Eu lembrei, maestro, do hino 597, pastor. Graças dou por esta vida, pelo dom que revelou, né? E existe naquela composição tanta nota de agradecimento, né? Por tudo que Deus fizera. E são muitos outros hinos que a nossa harpa cristã, ela traz a motivação da gratidão. E assim, né? A gente sabe que quando você reconhece a bondade de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, então você se torna agradecido.
E é importante, não é? Porque louvar a Deus, adorar a Deus, é um privilégio, né? É um privilégio que o intercessor ele tem, não é verdade? É um privilégio que o intercessor ele tem porque ele foi redimido, né? Por tudo que tu fizeste por mim, né? Ou seja, Jesus morrendo naquela cruz nos resgatou e se constitui assim um privilégio. O que a gente podia falar sobre esse privilégio na adoração que o intercessor ele deve demonstrar para com Deus? Pastor, meros mortais, não é isto? Nós, raça humana, falíveis, cheio de, meu Deus, tantas situações que vieram sobre cada um de nós por causa da falha do primeiro casal. É bem verdade que a gente não pode nem reclamar porque Jesus foi à cruz para pagar o preço, resolver a nossa causa, mudar a nossa história, não é isso? Rasgou a cédula que era nossa e nos trouxe, né, das trevas para a sua maravilhosa luz. É um grande privilégio poder adorar o Senhor, nosso Deus. Como já vimos aqui, o inimigo das nossas vidas não pode mais adorar e nós que somos oriundos do barro, hoje estamos aqui com essa liberdade para adorar. Você me fez lembrar o hino 456, que Jesus disse à mulher, né? Quem beber da água que eu lhe desse, fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E o 456, ele lembra isso, né? Ó que fonte transbordante. Ó que fonte transbordante. Mais profunda que o mar. Se essa fonte nasceu no seu coração e você é um verdadeiro adorador agradecido, aproveite e cante conosco. Transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Seu sangue derramado para Deus me consagrou. Aleluia. Glória a Deus. Que pena, chegamos ao final do nosso programa, mas a gente percebe que pela adoração nós alcançamos as regiões celestes, né? E eu creio que ficaria muito bom se a gente pudesse fechar este programa com o hino 17 da nossa harpa cristã, porque a gente percebe ali que o intercessor, a harpa cristã nos mostra que o intercessor é alguém que vive pensando em Jesus, que vive mergulhado em Deus, que vive lendo a palavra do Senhor, em comunhão profunda com Deus. E este momento de comunhão que o intercessor tem com Deus é tão extraordinário que ele diz assim: nas horas que passo pensando em Jesus. Tinha horas. Esse momento é o momento em que o Senhor convida ele para subir. E quando ele sobe, que chega nas alturas, ele fica encantado com as maravilhas de Deus. Que Deus nos leve às alturas através da adoração. Glória a Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido
flores ao langor, dá-me o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela, mistério dos céus. Que maravilha, né? Chegamos ao final de mais um programa Intercessão, aprendendo a orar com a harpa cristã. E esse hino 17 a gente fecha com chave de ouro, porque o intercessor, ele aprendeu a adorar a Deus, ele é convidado a subir para estar com o Senhor, desfruta de novas revelações de Deus, e ele disse que era tão extraordinário que o cântico dos pássaros, o bramido do mar, de vez em quando arrebatava o sentido dele para ele lembrar-se dos hinos de Deus. Quer dizer, ele ouviu coisas extraordinárias, ele viu coisas extraordinárias, e a sua alma anelava percorrer por esta senda gloriosa. Maravilha, né? Que Deus abençoe você que é um intercessor. A harpa cristã é recursos inimagináveis. E vale a pena a gente meditar, né? E extrair lições para viver uma vida de profunda adoração e servindo ao Senhor com alegria. Se Deus nos permitir, em outro programa nós estaremos comentando mais alguma coisa sobre este assunto, mas nós queremos agradecer ao evangelista Eliel pelo privilégio de estar conosco aqui mais uma vez no programa Intercessão. Amém, pastor. Agradeço a Deus, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, a sua pessoa, pastor Jefferson, aleluia. Prazer muito grande estar com o senhor neste dia, junto aqui ao diácono Lucas Varela. Prazer estarmos juntos adorando ao Senhor. Diácono, foi um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão, né? Amém, pastor. Mais uma vez o prazer foi todo meu. E gostaria de agradecer a Deus, né, primeiramente, ao nosso pastor, também a minha família, minha esposa que está em casa assistindo, não é? A minha melhor amiga, minha companheira e minha maior intercessora que adora a Deus juntamente comigo. É verdade. Nosso lar. Deus abençoe a nossa irmã, Marta, né? Marta? Irmã Marta, minha Marta mamãe, Varela. Também, por certo, deve estar assistindo a programação da Rede Brasil, que é telespectadora assídua, da Rede Brasil. Ele é assíduo do programa Intercessão. Né? Isso, acompanhador assíduo. Amém. Deus abençoe o diácono Lucas Varela, a irmã Marta Varela. Deus abençoe a senhora que está acompanhando o seu filho aqui conosco. Deus abençoe a todos vocês que esteve conosco. Nós vamos orar agradecendo a Deus por este programa e vamos pedir ao evangelista Eliel para estar orando também, apresentando os pedidos de oração que estão sendo feitos neste momento pelos nossos irmãos. Amém. Através das redes sociais. Em nome de Jesus e com o favor de Deus, daqui a pouquinho também no culto no lar, estaremos adorando ao Senhor. Os irmãos sintam-se convidados a continuar com a Rede Brasil. Amém. Amém, pastor? Pai, no santo e poderoso nome de Jesus, uma vez mais nos dirigimos a Ti em gratidão, Senhor, pelo privilégio, ora concedido, nesse dia estarmos aqui aprendendo com a porção da Tua preciosa palavra, com os hinos da harpa cristã. Eu quero Te louvar pela vida do pastor Ailton José Alves, quero Te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Jefferson, do diácono Varela. Ó bendito Deus, esse momento aqui estarmos juntos, também orando com os nossos irmãos que estão em casa, nos hospitais, nos presídios, outros mais que estão agora ao volante do veículo, junto a nós, Senhor, ouvindo a programação, os que estão no plantão, no trabalho. Pai bendito, recebe a nossa gratidão e Te peço uma bênção em favor de cada um destes. Continua, Senhor, usando a Tua igreja através da Tua palavra e com os louvores da harpa cristã, para tratarem com centenas e milhares de pessoas, não somente aqui no Pernambuco, mas no Brasil e ao redor do mundo. Tudo isto para a glória do Teu nome. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Se o Senhor nos permitir, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com o seu programa de Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.